Então, hoje nós temos a leitura do capítulo 5, Valiosos Apontamentos. Vamos verificar, então, aqui a leitura nossa de hoje. Alcançáramos a orla do mar, em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar, efetivamente, confrontado aos que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelavam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Tá? Então, nesse capítulo, ele nos fala a respeito, né, dos benefícios aí ali da orla marítima, né, onde se encontram ali, ele falou que vários espíritos, né, que estão sendo encaminhados ali pelos mentores espirituais para receberem recursos. E é bem interessante, porque quando a gente vai para a praia, né, a gente percebe essa energia, viu, que é diferente da energia daqui, certo? Lá, próximo ao mar, existem ali, como ele falou, vários recursos e energias, né, que beneficiam os espíritos que ali se encontram, né, em especial os nossos irmãos que estão doentes, né? Tá certo? Então, vale a pena a gente perceber como que essa ajuda aí ela acontece, certo? Muito interessante isso. Vamos continuando aqui, estou na leitura. Passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal, à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Clarencio deixou-nos por momentos, conversou algo com um amigo, a pequena distância, e regressou informando. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Mas, objetei curioso, esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? É uma pergunta, né? Que o André Luiz fez, tá? É assim, ó. Mas esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? Tá? Então a situação
é uma senhora, né, que está se tratando ali do câncer, certo? E o mentor espiritual encaminhou a nossa irmã, né, até lá, aquela região que a gente falou, né, ali da orla, próximo, ali na praia, né, digamos assim, né? E ela estava ali recebendo recursos desse mentor espiritual, lógico, aproveitando ali, né, todas as energias que tem ali, certo? Ele falou assim, ó, o Clarencio, né, diz assim, ó, trata-se de irmã de nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico, através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Tá? Então ela está encarnada, ela foi afastada do corpo e foi levada para esse lugar, né, lá, para receber ajuda, tá bom? Aí o André Luiz pergunta, mas será que ela vai ter realmente, né, é, ajuda de modo positivo? Ou seja, vai ajudá-la de verdade mesmo? E, e esse tratamento pode ajudar as células do corpo, né? Aí ele vai explicar, tá? O mentor vai explicar como é que se dá esse tratamento no caso aí do câncer, tá? Para tratar o câncer. E fala assim, ó, realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes, efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos. Enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. Bem, só um minuto, pessoal. Deixa eu acertar aqui. Acho que deve ter algum áudio aqui. Acho que não, tá tudo bem. Aqui, não. Tudo certo. Vamos continuar então aqui. Ó. Então, percebam que ele fala que nós conseguimos receber vários benefícios por meio da ação, né, dos mentores espirituais que agem no perispírito. Ele fala assim, ó, atuando nos centros do perispírito, certo? Então, por vezes, efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. E, e essas alterações, elas atingem o corpo de maneira gradativa, tá? Ele fala corpo somático. Corpo somático é quando soma, tá? O corpo perispiritual com o corpo físico, que é uma coisa só, na verdade, tá? A gente só separa para fins assim de observação mesmo, mas é um conjunto, né? Certo? E isso vai atingir o corpo de carne de maneira gradativa. É o que ele está falando para nós, certo? E aí eles usam esse recurso de tirar o espírito do corpo, né? Mas tem a ligação com o corpo, certo? Aí eles agem no perispírito, e como tem o corpo físico tá ligado, os recursos vão chegar no corpo físico, corpo de carne, de maneira gradativa. É o que ele está explicando para nós, ó. Aí na sequência eles falam assim, ó, grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Então, aqui, de novo, vou ler aqui, ó. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. Então percebam, como é que tem que estar o encarnado? Como é que tem que estar o espírito do encarnado? Aqui ele fala para nós, ó, em serviço de prece. Perfeito?
Então, o serviço de prece, a prece, ela é muito importante para nós, tá? Principalmente assim, para a pessoa que precisa desses recursos aqui do para tratamento, né? Esses recursos que ela está recebendo. Então, ela precisa estar assim receptiva a isso. Ela não pode estar indiferente, não pode ficar assim com a mente totalmente desligada, despreparada, né? Não. Ela tem que estar em prece e fala aqui ainda, ó, enriquecida pela fé transformadora, certo? Então a fé, né, é muito importante nessa hora também. É a prece aliada à fé, lógico, certo? É que vai preparar o espírito para estar recebendo os recursos necessários para que possam ocorrer aí os, que ele fala aqui de verdadeiros milagres. Então percebam como que pode acontecer esses milagres. Precisa ter esse movimento, tá? Esse movimento, tá certo? Só um minuto aqui. Vamos lá. Continuando aqui então. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta, certo? Então, a influência no perispírito, ela é decisiva, né, para o corpo de carne, tá certo? Então percebam como toda ação ela é direcionada para o corpo perispiritual, para o perispírito, certo? E depois vai chegar até o corpo de carne, certo? Continuando aqui então. Nesse ponto das explicações, porém, o ministro abanou a cabeça e ajuntou. Nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal atingiu insopitável extensão. Quer dizer que ela, agora, apenas se habilita à morte calma? Indagou Hilário atencioso. Justamente, confirmou o orientador. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á com entendimento superior à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. Aprenderá a contribuir com o seu esforço no sentido de aliviar-lhe as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma, pouco a pouco. Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Tá? Então, apesar de esse auxílio que a nossa irmã está recebendo, né, assim, o corpo dela não tem mais condições de reagir, tá? É o que ele está explicando, tá? Ele chama de corpo desfalecente, tá? Mas ela vai, o espírito dela vai ficar mais sereno para poder, quando ocorrer aí a passagem, né, da nossa irmã, ela possa, inclusive, assim, se sentir melhor, né? Tá mais equilibrada, né? Com sentimentos melhores, mais confortada. E isso é extensivo ali aos parentes familiares, tá certo? Que vão receber ali toda a situação da passagem dela com resignação e coragem. É o que ele está falando para nós aqui, tá bom? Então, ou seja, é um apoio espiritual muito importante também, tá? Apesar da nossa irmã não ter mais condições de continuar encarnada, para ela vai ser um alívio muito grande na hora do desencarne, porque realmente ela está bem abatida. E o nosso irmão, ele fala assim para nós aqui, ó, a questão ali da situação dela, do espírito dela, quer ver? Ó?
Tem aí, ele fala assim que é a questão das provas que a nossa irmã. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele fala assim, ó. A moléstia. Tá aqui no parágrafo anterior, tá? Voltei um pouquinho aqui, ó. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão. Ou seja, a doença, a moléstia, a doença, né? Ela está relacionada às provas que ela precisa passar, né? Que é o roteiro pessoal dela. E essa doença, essa moléstia, ela atingiu insopitável extensão. Ou seja, já está fora do controle, tá? É isso que ele está falando. Tudo bem? Então, a própria ação dos mentores espirituais aí é limitada por conta disso. Tudo bem? Aí, vamos ver aqui, ó. Seguindo, então, aqui nossa leitura. Clarencio silenciara. O assunto requisitava-me a novas observações. Nesse caso, comecei a falar hesitante. O ministro, porém, sorriu compreensivo e atalhou, esclarecendo. Já sei a tua conclusão. É isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Olha o que ele diz para nós, tá? Ou seja, é como se nós precisássemos muitas vezes aí de uma doença de longa duração, tá? Para nós podermos ter aí uma preparação, né, adequada para nossa alma no momento da passagem nossa. Isso é interessante para a gente ver, né? Como que a doença também é um remédio para o nosso espírito, né? Certo? É o que ele está comentando conosco aqui. Continuando. Ó. Nesse instante, contudo, Zulmira e Odila chegavam à praia, em sítio não longe de nós. Clarencio recomendou-nos atenção, rodeámo-las prestamente, qual se fossem irmãs enfermas, sob a nossa guarda. Nenhuma nem outra nos identificavam a presença. Tampouco pareciam interessadas pelo movimento no logradouro. A primeira esposa de Amaro centralizava o olhar sobre a presa, enquanto a vítima revelava na expressão facial o intraduzível terror dos que se abeiram do extremo desequilíbrio. Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar precipitadamente à casa, mas, contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíramos, Odila martelava o cérebro da outra, reiterando desapiedada. Recorda o crime, infeliz. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina? Onde colocaste meu filho? Por que afogaste o inocente? Não, não, gritava a pobrezinha dementada. Não fui eu. Juro que não fui eu. Júlio foi tragado pelas ondas. E por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra ti. Atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer. Destruirei a própria casa de que te apossaste me pertence. Impostora, impostora. Sim, concordava Zulmira, terrificada. Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem, mas por piedade, deixa-me viver. Liberta-me. Compadece-te de mim.
Nunca, nunca, bradava a interlocutora friamente. Tua falta é imperdoável. Mataste. Deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia. Dobrar-te-ei a serviço. Será recolhida à penitenciária para que te mistures às delinquentes de tua laia. Não, não, suplicava Zulmira, com sinais comoventes de angústia. Se não aniquilaste meu filho, bradava a outra cruel, devolve-o aos meus braços, devolve-o, devolve-o. Nesse momento, ambas se achavam à frente de determinada nesga da praia. Os olhos da pobre obsidiada adquiriram um estranho fulgor. Foi aqui, rugiu a perseguidora rudemente. Aqui consumaste o sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Qual se fora tangida de secretos impulsos, a segunda mulher de Amaro desprendeu-se dos braços que a constrangiam e, penetrando as águas, clamava aflita. Júlio, Júlio. Odila, no entanto, perturbada e ensandecida, pôs-se-lhe no encalço. Sentindo-lhe aproximação, Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam sem perdê-las de vista. Varando a casa incontinente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magneto a atraí-la, Zulmira despertou, alagada de suor, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueara em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava-a com violência, enquanto as coronárias se mostravam entumecidas. Clarencio aproximou-se e aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se-lhe o coração, vagarosamente. O campo circulatório tornou a feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer, clamando por socorro. Tá? Então percebam como ela fica, né, bastante a encarnada, né, a nossa irmã Zulmira, como que ela fica bastante perturbada, né? Fica, no caso do sono dela, ela fica bem agitado, né? Ela tem pesadelos, e o pesadelo aí no caso nada mais é o encontro mesmo, né, do espírito com ela, que fica nessa discussão, né? Fica nessa cobrança, nessa perseguição toda. Então a nossa irmã encarnada realmente fica bastante perturbada, né? Tá bom? E aí ele colocou pra gente aí a situação dela. Tudo bem? Vamos pro capítulo 6, então, aproveitando? Vamos seguir na leitura? Hoje, então, aqui, no capítulo 6, nós temos o título Num Lar Cristão. Então, propunhamos seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis, e solicitando o concurso de Clarencio. Dele, ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para frente, mas, para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra. Entretanto, ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que se estagia. Oh, será um prazer, clamei contente. Poderíamos seguir agora? Perguntou Hilário encantado. O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração do bem, no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Pensou e aduziu. Sei que amanhã, à noite, Eulália deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas
à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela, prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Na hora aprazada, descemos a matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela de remota região suburbana, depois de informar-nos: aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará, depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte de modo a seguirmos todos juntos. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora, ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé, junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos, entre 11 e 12 anos, e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Num recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura. Tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente: se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequena levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu satisfeita e exclamou: Você orou muito bem, minha filha. E, dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: Abra, Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto, ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18º das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, Jesus lhe disse. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Calou-se Dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando vasto treinamento evangélico, a senhora replicou:
Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmo o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Assim somos também, em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselha-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Expressivo intervalo fez notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E observando inquieta Dona Antonina, acentuou. Por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai, disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Oh, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema, porque alimentar rancor contra o homem que te deu a vida, como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco. Mas, se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós,
talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressadas lágrimas que lhe caíam espontâneas ante a evocação do filhinho e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Nesse ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa: Mãezinha, Marcos nos vê? Sim, minha filha, esclareceu Dona Antonina, emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices d'água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos, e logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos. Muito bem. Nesse capítulo aí, no capítulo 6, percebam, né, teve aí toda a descrição, né, de uma leitura e comentários do Evangelho, né, feito ali pela família, e feita a leitura, né, do trecho ali curtinho, né, do ensinamento de Jesus, né, relacionando aí ao perdoar, né, a necessidade do perdão e perdoar sempre, né, e como que foi explicado isso, de maneira aplicada ali à realidade deles, né, a orientação foi essa, a partir do ensinamento de Jesus, ter ali uma explicação, comentários de acordo com a realidade deles, né, de fatos que estavam ocorrendo. E foi muito, muito proveitoso ali para as crianças, né, se perceberam ali que teve bastante ensinamento ali para eles, né, em que a questão ali do perdão, a questão ali de eles procurarem viver ali em paz, apesar de todas as dificuldades que eles tiveram, né, foi bem interessante, né, o aproveitamento ali do ensinamento de Jesus, certo? Vejam como é interessante. Uma vez que a gente tem ali vários problemas, se a gente souber tirar do Evangelho no lar, das lições de Jesus para nós, em nosso lar, como que espiritualmente nós crescemos, né? Percebam? Porque ali todos tinham motivos, né? Para se sentirem ali amargurados, sentirem revoltados, com um desejo ali, né? De vingança até, né? Porque o pai abandonou eles, né? Mas o ensinamento de Jesus, que iluminou o espírito deles, para que eles pudessem ali perdoar, respeitar, honrar o pai deles, né? Apesar de todas as dificuldades que eles têm, certo? Então, vejam como o evangelho, ele ilumina os espíritos, às vezes, né? E muito necessitados ali na família, né? E a gente percebe que muitas vezes hoje em dia é o que falta muito, né, para as pessoas isso, né? Em seus lares, essas lições do evangelho mesmo, né? Ali iluminando, né? O lar, trazendo paz, trazendo harmonia para as famílias. Tudo bem? Pessoal, então hoje nós terminamos aqui a nossa leitura, vamos deixar aqui a leitura do capítulo 7º, né, para a próxima semana. Vamos finalizar aqui a gravação de hoje, né? Esperamos aí que todos tenham aproveitado
os ensinamentos contidos aqui, né, no capítulo 5 e 6 que nós fizemos a leitura de hoje. Até uma próxima, então. Até lá.